Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. A segunda-feira começou com temperaturas baixas em boa parte do Rio Grande do Sul. Os termômetros das cidades aqui do Vale dos Sinos registraram menos de 13 graus durante o amanhecer. O dia deve ser ensolarado e as máximas na região não passam dos 25 graus. Confira agora qual será a previsão para a terça-feira. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco ganha força no Rio Grande do Sul e deixa o tempo aberto em grande parte do estado. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica encoberto. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 12 e 23 graus. Em Canela, mínima de 9 e máxima de 23 graus. Em Dois Irmãos, mínima de 11 e máxima de 22. Em Sapucaia do Sul, temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Em Torres, mínima de 13 e máxima de 23 graus. No próximo dia 21 de novembro será comemorado o Dia Mundial da Filosofia. Instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, a data tem como objetivo promover reflexões sobre como a filosofia pode nos ajudar a pensar temas atuais. E entre os possíveis assuntos está o ideal da vida pública. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio Clóvis Guedrat, que é professor de filosofia da Unicinos, e Bárbara Sinigalha, que é a diretora da nova Acrópole de São Leopoldo. Olá, sejam bem-vindos aqui à Conexão, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, professor, a gente vai começar essa conversa fazendo justamente essa pergunta. Existe um ideal, então, da vida pública? Olha, o ideal da vida pública, em primeiro lugar, para nós na filosofia, olhando lá no início, né, nós temos a ideia da felicidade, que é muito importante. E nós, dentro da ideia de público, ou seja, onde está relacionado com as pessoas que vivem dentro de uma polis, dentro de uma cidade, nós nos complementamos, nos organizamos, né, para que o máximo de pessoas possam ser felizes e desenvolverem plenamente as suas conexões e as suas potencialidades. Eu acho que isso é importante, filosofia. E, Bárbara, será que o simples viver com uma cidade nos torna cidadãos? E qual, afinal, deve ser a responsabilidade e atitude de cada um nessa vida em sociedade? Rodrigo, né? Isso. Simplesmente viver numa cidade não nos torna cidadãos. Eu te diria que essa ideia de ser um cidadão envolve uma premissa que é conhecer a si próprio, conhecer os seus desejos, sua perspectiva, objetivo de vida, pensar a si próprio. Quando a gente começa a fazer isso, começa a despertar então essa ideia cidadão, que é o indivíduo, que é aquele que ocupa um espaço na comunidade onde vive, lembrando, por exemplo, desse ideal político, lembrando desse ideal de felicidade, desse ideal de realização, desse ideal, inclusive, do que, por exemplo, os filósofos estoicos propunham, uma excelência moral. Aquilo que eu almejo para mim e para o mundo onde eu vivo, eu estou realizando, talvez isso conforme a ideia cidadã, que é uma ideia de ser consciente a respeito de si, do mundo onde vive, da cidade onde vive, das necessidades que existem, como eu posso participar disso, quais são os meus, digamos assim, talentos ou habilidades para compor o conjunto, que é como o professor Clóvis falava, é uma inter-relação ou uma conexão, né? Não somos isolados. Então, a gente é uma rede. Está tão na moda essa palavra, rede social, mas a gente não é uma rede social só no computador. A gente é uma rede social no nosso dia a dia, nas nossas profissões. Dentro dessa perspectiva, Bárbara, Marco Túlio Cícero, que é uma das figuras mais célebres da República Romana, ele compreendia que os seres humanos complementavam-se em sua diferença, acho que vai ao encontro do que a senhora estava dizendo para a gente, e todos juntos podemos construir um ideal de sociedade que se dá na devida participação ativa e consciente de cada um de nós. Então, como é que a gente pode compreender esse legado deixado por ele? Compreender na prática. Né? Todos nós temos desejos. Todo ser humano tem desejo, todo ser humano quer algo. E aí poder compreender se o nosso desejo está em coerência às necessidades do momento onde a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu tenho um desejo como filósofa de viver bem, mas só eu viver bem? Ou o viver bem pode ser algo que eu compartilhe com aqueles que estão comigo? Então, sei lá, na minha profissão, se eu sou um profissional da saúde ou um profissional da educação, o que eu estou fazendo para que as coisas aonde eu atuo sigam esse princípio do viver bem?
e é viver bem dentro de um contexto, dentro de uma natureza, dentro de uma época histórica, dentro do nosso momento atual. Então, há que sim fazer essa pesquisa dessa tradição filosófica, mas há que olhar para o nosso dia a dia. Isso é interessante ver também esse momento, por exemplo, a gente está falando aqui dos romanos também, né, professor? Os romanos, eles preservavam muito o que eles disseminavam, né? E a gente vê isso hoje em dia ainda? Esse conceito ainda existe? Falas do bem-estar? É isso. esse? Sim, é obviamente que o ser humano, e nós temos isso presente em várias teorias, ideologias que estão perpassando nos nossos tempos, né, na nossa cultura também, e que vêm de outros, muitas vezes, e que, na verdade, o que acontece? Todo mundo está buscando o bem-estar pessoal, mas eu queria salientar que os romanos, imitando os gregos, porque, na verdade, eles buscam essa questão nos gregos, né? A ideia era construir o bem social para todos, não só para um grupo, né? E eu acho que hoje nós estamos vivendo uma conversa bem grande sobre isso. Até a palavra que se usa assim contemporaneamente para isso é subjetividade, né? Até cada um quer ser feliz e tal. Mas nós temos, isso a gente trabalha em filosofia muito seriamente aqui na universidade também, é a questão ética e social que faz parte da filosofia, ou seja, não é um bem só para mim, tem que ser um bem também para a coletividade e no lugar onde eu estou inserido. É muito essa questão do resgate de valores também, né, professor? Exato. Como é que a gente pode avaliar o atual momento que a gente vive? Será que as pessoas elas estão preocupadas com isso mesmo? Olha, é verdade, essa pergunta é... Difícil pergunta, né? Essa saia justa, na verdade, uma resposta não é tão simples, né, com certeza, mas as pessoas estão buscando valores que acreditam que foram criados e também há uma mudança, muitas vezes, né? A gente leva uns chacoalhões no mundo, assim a gente fala, né? Uns terremotos. E eu acho que a gente está vivendo essa questão, mas isso não é negativo, veja só, não é negativo. É só a gente tem que readequar e enxergar as possibilidades que isso nos traz, né? Eu acho que isso é importante. E voltando lá para os romanos, também tem a famosa frase que a gente usa, o carpe diem, né? Que é até virou nome de perfume, né? Que aliás é muito gostoso. Mas na verdade, o que acontece, carpe diem, é aquilo, a felicidade plena agora, ou a vida plena, o viver pleno já é a felicidade. Porque a gente não pode esquecer uma coisa, que para nós seres humanos a coisa mais importante não são coisas, né? A coisa mais importante não são coisas. E é isso que é o resgate da filosofia, com certeza. Bom, esses outros assuntos vão ser discutidos na 8ª Semana da Filosofia, né? Que vai acontecer na Escola Nova Acrópole. Como é que vai funcionar, então, essa semana? Nós começamos hoje, né? Sempre às noites, às 20 horas, nós vamos estar conversando sobre todos esses assuntos que a gente está conversando aqui na entrevista, sobre o sentido da nossa vida, a nossa participação no nosso contexto, tendo uma base para reflexão que foi a filosofia estoica romana. Então, de que forma as nossas reflexões e necessidades hoje podem também se apoiar nesse legado que a filosofia tem ao longo da história, né? A filosofia não é um fazer novo. A filosofia é algo da natureza humana ao longo da história da humanidade. Então, é esse reconectar com esse princípio de ser um filósofo, não em termos de título, mas em termos de presença no mundo. Alguém que pensa, reflete, busca essa integração com a sociedade, busca, sim, realizar-se, ser feliz, mas não necessariamente às custas do sofrimento de outro, né? Mas podendo pensar no bem, no nosso bem enquanto coletividade humana. Reflexões fundamentais, né, Rodrigo? Certamente, muito bom conversar sobre isso, inclusive. Mais informações no site nova-acrópole.org.br sobre, então, essa 8ª Semana da Filosofia promovida pela Nova Acrópole de São Leopoldo. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Bom evento. Obrigada. Obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com/TV Rádio Unicinos. E participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e no facebook.com/UnicinosFM. A gente volta amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.